Boa noite. Hoje no Brasilianas.org vamos discutir as implicações geopolíticas dos atentados em Paris. O mundo inteiro ficou abalado com os ataques terroristas na capital da França, que deixaram mais de 100 mortos e 350 feridos. Os atentados foram reivindicados pelo grupo radical Estado Islâmico, movimento que hoje controla territórios no Iraque e na Síria, com tamanho equivalente ao Reino Unido. Para compreender não só porque Paris virou alvo do Estado Islâmico, mas também a intolerância contra os movimentos migratórios e o aumento do protagonismo da Rússia e de nações ocidentais no Oriente Médio, nós recebemos hoje Pedro Costa Júnior, que é cientista político e professor de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco e da FACAMP. Vicente Ferraro, que é mestre em Ciência Política na Escola Superior de Economia de Moscou, e de nosso estúdio de Brasília, Hussein Kalut, pesquisador da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Nesse primeiro bloco, vamos entender melhor a questão arábica e essa intensificação dos conflitos entre Oriente Médio e Ocidente. Eu vou começar com o Pedro. Pedro, vamos sintetizar um pouquinho o quadro que nós chegamos agora e essa formação do Estado Islâmico. Isso, o Estado Islâmico, ou ISIS, ou Daesh, como preferirem, ele nasce num vácuo de poder deixado entre o Iraque, a mal-sucedida empreitada dos Estados Unidos no Iraque, que começou em 2003, é preciso a gente remontar essa data. Inclusive, agora recentemente, o Tony Blair, ex-ministro, primeiro-ministro inglês, fez uma autocrítica, uma meia-culpa, dizendo que foi realmente um erro estratégico a invasão no Iraque. E quando os Estados Unidos lideram, encabeçam essa empreitada, que nós temos que lembrar também, foi contra o aval do Conselho de Segurança da ONU, 3 dos 5 membros permanentes vetaram a entrada dos Estados Unidos no Iraque naquele momento. Também foi sobre o contestado argumento da chamada guerra preventiva, que também e depois se descobriu com o tempo que não havia armas de destruição em massa sendo forjadas lá pelo Saddam. Inclusive teve o conluio da própria grande imprensa americana, né? Exatamente, também fez parte, né, desse debate. E ali os Estados Unidos entraram, portanto, já de uma maneira, já no começo já começou mal, porque foi sobre um argumento falacioso, e não havia um projeto depois de reconstrução do Iraque. Então o que você tem no norte do Iraque? Você tem um vácuo de poder, mas em relações internacionais, em política internacional não existe vácuo. Se um sai, outro entra, outro ocupa. E os sunitas, que eram quem estava sobre o governo do Saddam Hussein na época, muitos dissidentes vão ser excluídos do novo governo do Iraque, que é um governo xiita, e vão se juntar a uma facção mais radical da Al-Qaeda, que foi quem empreendeu os ataques de 2001, 11 de setembro, e vão formar esse chamado Estado Islâmico, ou ISIS. E dali eles migram para a Síria também, aonde também ocorre o bombardeio ocidental, a chamada Guerra Civil, tentando derrubar o Bashar al-Assad de um lado, do outro lado ele resistindo. Ele é, digamos assim, o último desdobramento da Primavera Árabe, que não deu certo, ele se mantém. Então, nesse vácuo de poder da Síria, nesse vácuo de poder do Iraque, nasce essa organização que depois ganha o mundo todo por saber usar com muita maestria os meios de comunicação, a internet, e projetam seus vídeos para o mundo todo, conseguindo arrebatar, inclusive, jovens vindos da Europa, né? Só para antecipar, nós vamos discutir isso aqui, mas é preciso lembrar já de cara, é importante marcar isso aqui, que os atentados cometidos na Europa foram por europeus, não foram por sírios, nem por moradores do Oriente Médio, mas foram por franceses e belgas. Que maluquice. Eu queria ver com a CEM em Brasília. Hussein, explica um pouquinho como que era esse equilíbrio que se dava em torno do Saddam Hussein. Como que era o jogo de forças enquanto Saddam Hussein governava? Basicamente, eu vou fazer uma breve recompilação histórica. O Saddam Hussein, quando ele emerge ao poder a partir da fundação do partido Al-Baas, ele não tinha característica sunita, muito menos xiita, tá bem? O Saddam Hussein, o seu partido nasce a partir de uma ideia de um panarabismo vinculado a linhas socialistas que assumem um contorno governamental e logo na sequência se instaura um regime autocrático. Esse é o primeiro momento. Em dado momento, você tem minorias curdas e a população xiita que se sente excluída desse processo político e passa a se rebelar contra o partido baasista. E a partir desse momento há uma repressão, tanto aos curdos quanto aos xiitas, e a partir desse momento há uma cisão
no contexto iraquiano, de natureza, vamos dizer assim, pseudo-sectária. Né? A derrubada do regime de Saddam Hussein no Iraque, a partir da intervenção americana, ela basicamente leva a um redesenho interno da política iraquiana, com o desmantelamento do partido Baas, e os americanos decidem, então, fazer um fracionamento político com base na proporção, com base na proporcionalidade religiosa dentro do Iraque. Eles decidem, então, que deveria haver um governo parlamentarista, em que o presidente, que é uma figura cerimoniosa, teria de ser curdo, o primeiro-ministro deveria ser xiita, que seria o chefe de governo, e o presidente do parlamento seria sunita. Mas, até esse momento, a clivagem sectária havia sido amainada, vamos dizer assim. Essa divisão ela volta a se aflorar no segundo mandato do governo de Nouri al-Maliki, diria, nos últimos 5 anos, quando há uma aproximação política entre o Iraque e o Irã. Né? Agora, evidentemente, o vácuo de poder ocorrido no período pós-intervenção americana até o governo de Nouri al-Maliki, as forças sunitas, porque também temos que lembrar que houve um desmantelamento das instituições iraquianas, né? Desmantelamento do aparato estatal, inclusive desmantelamento do exército. Então, muitos desses funcionários públicos e muitos dos ex-integrantes das Forças Armadas iraquianas, eles criam suas próprias milícias, criam seus próprios aparatos de segurança em algumas regiões do Iraque e passam a receber financiamento externo, a partir de governos do Golfo Pérsico, e organizam o que eles chamam de Al-Qaeda no Iraque, ou Munassirin al-Sharia, os movimentos combatentes pró-Sharia no Iraque. E a partir desse momento que começa toda a história até a conjuntura atual. Vicente, dentro desse equilíbrio do Oriente Médio, como é que ficam os demais países da região, a Rússia, particularmente quando começam esses movimentos? E para entendermos a posição da Rússia nesse conflito, nós precisamos voltar um pouco no período que era a União Soviética ainda. Quem estava na Síria no período da União Soviética, no começo da década de 70? O pai do Bashar al-Assad, Hafez al-Assad. Então, ele governou por 30 anos, era um dos maiores aliados da Rússia no Oriente Médio, era um ponto muito estratégico. Ali, a Rússia construiu a sua única base hoje no Mar Mediterrâneo, no porto de Tartus, o que é, do ponto de vista geopolítico, é essencial para os interesses russos, do ponto de vista militar também. E com a queda da União Soviética, essa aliança com a Síria enfraqueceu muito, mesmo porque a Rússia perdeu os recursos, a dívida que a Síria, a União Soviética doava muitos alimentos, armamentos para a Síria, e com o enfraquecimento da Rússia, após a queda da União Soviética, a Rússia perdeu esse poder econômico para manter a Síria como um aliado forte. Mas mesmo assim, a Síria se manteve ali como um aliado latente. Com a recuperação econômica da Rússia após a chegada do Putin ao poder, com o crescimento do preço do petróleo, com esse crescimento todo que a Rússia teve, o gás também. Com o gás, o petróleo, o gás e outros recursos energéticos que a Rússia exporta, com esse crescimento econômico, a Rússia recuperou o seu poder geopolítico na região, principalmente na Síria, e conseguiu formar novos acordos com a Síria. Antes da Primavera Árabe chegar à Síria, já havia um restabelecimento das relações militares entre a Rússia e a Síria. E um segundo ponto para entendermos o posicionamento da Rússia hoje nessa região são as chamadas revoluções coloridas. As revoluções coloridas que atingem a esfera de interesse da Rússia, a primeira, que foi o ponto estratégico que prejudicou as relações com o Ocidente, foi a Revolução Colorida na Geórgia, em 2003. Logo em seguida,
Ou seja, o que foi a Revolução Colorida na Geórgia? Foi o Ocidente apoiando a eleição de um líder que era contra os interesses da Rússia na Geórgia. Um líder que claramente se opunha aos interesses da Rússia. E como era esse apoio? Era um apoio, né, segundo fontes russas, não era apenas um apoio midiático, era um apoio econômico, diversos tipos de apoio que o Ocidente, a União Europeia e os Estados Unidos, se utilizaram para derrubar esses líderes pró-Rússia ou apoiar a queda desses líderes pró-Rússia no espaço de interesse da Rússia. O primeiro foi a Geórgia, em 2003, depois, no final de 2004, em 2005, teve algo semelhante na Ucrânia, que é mais próximo ainda da Rússia. Em 2009, teve na Moldávia. Nós tivemos em outros países da Ásia Central, mas foi em 2007, na famosa Conferência de Munique, que o Putin deixou claro que ele não mais toleraria essa interferência do Ocidente nesses países. Só para entender, essas manifestações, o Ocidente entrava para apoiar grupos que já estavam rebelados ou tinha um papel de insuflar também? A Rússia defende que o Ocidente tinha esses dois papéis, ou seja, a mídia ocidental passa como se tivesse sido um movimento plenamente autóctone dessas regiões. Mas, segundo as fontes russas, houve, vulgarmente por debaixo dos panos, teve apoio financeiro ocidental, teve diversos tipos de apoio, não só midiático, dos canais da grande mídia dos Estados Unidos, mas também apoio financeiro. E as redes sociais tiveram peso aí? Em 2003, 2004, acredito que não. Mas hoje, a última Revolução Colorida na Ucrânia, sim, o Facebook se espalhou em 2003, 2004, ainda não era muito. Isso, é importante, na linha do que o Vicente vem argumentando, entender os últimos movimentos do Putin na região também, né? Quer dizer, em 2013, o Putin, ele intervém, digamos assim, quase que ajudando o Ocidente para não se atrapalhar mais ali. Porque quando começa a guerra civil na Síria, que começou em 2011, esse último desdobramento mal sucedido da Primavera Árabe, e o Bashar al-Assad se mantém no poder, o presidente Obama, diante da pressão da comunidade internacional, diante dos mortos, naquele momento a gente já tinha mais de 100 mil mortos na Síria, e o presidente Obama vem em público e dá a seguinte declaração: nós vamos intervir na Síria apenas se o Bashar al-Assad usar armas de destruição em massa, armas químicas. Ultrapassar o que o presidente Obama chamou de a zona vermelha. Então ele estabeleceu um limite e o Bashar al-Assad, por sua vez, pagou para ver. Ele usou, segundo relatórios das Nações Unidas, armas químicas. E aí o presidente Obama ficou numa situação difícil, porque estava vindo da crise de 2008, estava vindo da mal-sucedida guerra dupla no Oriente Médio, as guerras gêmeas do Afeganistão e do Iraque. E o candidato Obama passou a sua campanha inteira criticando a chamada doutrina Bush, de ocupação no Oriente Médio. Então, o presidente Obama não poderia, naquele momento, fazer um esforço de mais uma ocupação territorial e num país que tem um exército relativamente forte, como era o exército sírio, diferente de outros países envolvidos na Primavera Árabe. Então, o que o Putin faz? Ele vai ao encontro do Assad, convence o Assad naquele momento a deixar as inspeções das Nações Unidas, da ONU, entrarem, desmantelarem os arsenais químicos e entrarem no território sírio. E, ao mesmo tempo, dá o recado para o Ocidente que não é preciso intervir. Então, ali ele consegue um protagonismo, em termos de política do poder, nas relações internacionais, e volta a resgatar um pouco do prestígio russo no grande tabuleiro geopolítico das relações internacionais. Então, é a primeira grande vitória dele, ainda em 2013. Até nesse ano, a revista Forbes coloca ele na capa como o homem mais poderoso do mundo. Há 3 anos, ele é o homem mais poderoso do mundo, segundo essa revista, mais influente do mundo. E coloca o presidente Obama em segundo lugar. Agora ele já caiu para terceiro, o presidente Obama. Ficou atrás também da Angela Merkel. Isso em 2013. 2014, ele anexa a Crimeia, na linha do que o Vicente vem dizendo, anexa a Crimeia. O Ocidente também não faz nenhum tipo de oposição séria a isso, o máximo são sanções econômicas. Quer dizer, ele vai agindo segundo os seus interesses. E agora, em 2015, também ele começa os bombardeios na Síria, sem antes consultar o Conselho de Segurança. Então, a escalada de projeção do poder da Rússia sobre a liderança do Putin, a partir dos anos 2000, é expressiva e, particularmente, nos últimos 3 anos, é notável. Algo que já se esboça desde a Guerra da Geórgia. Tá, filho. Eu volto com o Hussein lá em Brasília. Hussein, a gente vê, no caso lá das lideranças ocidentais, elas enfraquecidas dentro dos seus próprios países, aí, até pelas contingências aí dessas intervenções, né? Tanto Obama,
na Europa, e do outro lado o fortalecimento do Putin. Em que digamos, essas situações circunstanciais de enfraquecimento das lideranças ocidentais estão influindo no equilíbrio de forças aí do Oriente Médio? Luiz, eu não acho que há um enfraquecimento das lideranças ocidentais a partir dos conflitos do Oriente Médio. Eu acho que, por exemplo, o enfraquecimento do François Hollande na França emana da própria impopularidade do presidente, entendeu? O enfraquecimento do Obama internamente, francamente, eu não concordo que o Obama seja um presidente fraco no contexto da política norte-americana, se compararmos ele a outros governantes em períodos anteriores. Eu acho que temos que separar os potes, né? A importância de cada governante dentro da questão doméstica e a sua importância dentro do mapa macropolítico do Oriente Médio. Eu queria realçar 2 pontos importantes. Quando a Rússia decidiu intervir, atuar na Síria, ela não precisava de um mandato do Conselho de Segurança, até porque os Estados Unidos e a França e a coalizão ocidental que foi estruturada a partir da Turquia, ela tampouco consultou o Conselho de Segurança para bombardear a Síria, né? Então, desde 2011, a partir do duplo veto russo e chinês, a equação síria estava resolvida em que nenhum dos grandes atores iria recorrer ao Conselho de Segurança para decidir a dinâmica do jogo da Síria. E tampouco, se a gente olhar as negociações de Viena agora, recentemente, a participação, a importância do Conselho de Segurança, ela é absolutamente tangencial no processo político da resolução do conflito sírio. Agora, o segundo ponto que eu queria dizer, eu acho que é importante a gente prestar atenção, e pouca gente observa isso, eu acho que há uma correlação e há uma sintonia fina, embora não pareça ser algo orquestrado ou acordado, entre a Rússia e os Estados Unidos. Há uma divisão de papéis em que isso parece ganhar corpo de forma natural a partir do diálogo entre Lavrov, que é o chanceler russo, e o John Kerry, que é o secretário de Estado norte-americano. E por que eu gosto de realçar isso? Se a gente olhar, por exemplo, quando o governo Obama traçou as linhas vermelhas para caso o governo sírio ou houvesse uso de armas de destruição em massa na Síria, se a gente olhar o processo negociador, a Rússia acabou sendo o fator decisivo na forma como esse problema acabou se solucionando. Os russos conseguiram convencer o governo Assad de renunciar às armas químicas e ofereceram isso para os americanos de bandeja. Consequentemente, se você analisar da perspectiva da retórica americana, ao final, o que era interessante? Intervir na Síria e não conseguir arrancar as armas químicas do governo sírio, intervir na Síria e alastrar o conflito para todo o Oriente Médio, inclusive atingindo o Estado de Israel, ou era muito mais, do ponto de vista político, extrair as armas químicas sem haver uma intervenção militar? Então, na minha percepção, eu acho que o governo americano saiu ganhando com a entrega das armas químicas por parte do governo sírio, e isso graças a uma intervenção russa que convenceu o governo sírio a ter de entregar as armas. Aí nós vamos para um segundo ponto importante nessa equação. Os americanos, já que haviam decidido não intervir na Síria e não botar soldados no chão, a intervenção russa, ela basicamente ataca o cerne do problema, que é o alastramento do Estado Islâmico no território. E ela repassa aos americanos, né, o papel diplomático de conduzir as negociações de Viena. Basicamente, o que eu estou dizendo é que os russos tiram os americanos da inércia diplomática e dão a eles o protagonismo do processo negociador, sem que a Rússia perca o controle sobre o processo decisório político do que vai acontecer na Síria nesse período de transição. Bom, nós vamos para o primeiro intervalo e Brasilianas.org volta já.
Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje a configuração geopolítica mundial após os atentados em Paris. Nesse segundo bloco, vamos discutir mais a fundo aí os movimentos migratórios e a intolerância aos refugiados na Europa. Mas antes, você estava querendo também comentar sobre o que o Hussein disse, né? Sim, o Hussein tocou no ponto do Conselho de Segurança da ONU e da relação da Rússia com a China. Esse é um dos fatores mais importantes nesse jogo, a meu ver. Nos últimos anos, nós podemos observar que houve uma forte aproximação entre a Rússia e a China. Se nós pegarmos os 8 últimos vetos, desde 2006 a 2014, da Rússia no Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou seja, contra intervenções do Ocidente, contra intervenções dos Estados Unidos e da União Europeia na Líbia, na Síria, desses 8 vetos impostos pela Rússia, 6 deles a China votou junto. Ou seja, a participação da China nesse veto não era essencial. A resolução ia ser vetada independente da participação da China. Mas a China quis deixar claro que ela estava ao lado da Rússia nessa situação. E além do jogo dentro do Conselho de Segurança, nós temos ainda os BRICS, que é uma tentativa da Rússia se aproximar com outros países, tendo em vista as relações que ela está perdendo com a Europa agora, principalmente após o conflito na Ucrânia. E como alguns países dos BRICS não veem os BRICS como uma organização muito politizada, muito ideologizada, a Rússia criou um segundo mecanismo, que é a Organização do Tratado de Cooperação de Xangai. Então, ela conseguiu tirar o Brasil, a Índia, o Brasil e a Índia principalmente, que são os que não querem essa politização dos BRICS, e se aproximar da China. Ou seja, eles têm os BRICS como uma organização mais econômica e, ao mesmo tempo, como uma organização mais politizada e com um teor mais pragmático do ponto de vista econômico, uma relação com a China. São 2 órgãos. A China está tanto nos BRICS quanto nessa organização do Tratado de Cooperação de Xangai. Tá. Bom, a gente tem no meio aí de todo esse pepino aí questões humanitárias da migração. Como é que ficam os organismos multilaterais nesse momento, ante esse recrudescimento aí do terror e da intolerância? Os organismos multilaterais eles têm se mostrado bastante ineficientes, desde que estourou todo esse conflito no Oriente Médio, especificamente na Síria. Quer dizer, se a gente vai para os números são draconianos. Nós temos na Síria uma população de mais ou menos 22 milhões de habitantes. Desses 22 milhões, mais da metade já mudaram de casa, já migraram. Que loucura. Você tem 7 milhões que migraram dentro da Síria, que não saíram, que são migrantes, saíram do norte para o sul, do leste para o oeste, o que é extremamente constrangedor. Porque você deixa a sua casa, você tem uma plantação, você tem um comércio, deixa todos os seus bens, né? Ninguém sai migrando aí com uma televisão de plasma nas costas. Então, você vai para lugares inóspitos, mas ainda dentro do país. E de 4 a 5 milhões, Nassif, já saíram da Síria. E o que não se fala muito, se focaliza muito na crise migratória europeia, mas 90% desses sírios não vão para a Europa. É só o dízimo, só 10% estão indo para a Europa. 90% estão na onde? Estão nos países vizinhos. Então só a Turquia tem mais de 2 milhões de sírios. Quase metade desses sírios que saíram da Síria estão na Turquia. Você tem um país como o Líbano, que é um país relativamente pequeno, com uma economia relativamente pequena, que tem mais de 1 milhão e 200 mil sírios. Você tem a Jordânia, outro país pequeno, que tem mais de 700 mil sírios. E nós estamos falando que a Europa inteira recebeu, de todos os países, nesse ano, pouco mais de 500 mil, a Europa inteira. Eu estou falando só o Líbano tem 700 mil. Então, 10% só desses sírios estão indo para a Europa. E aí, é importante a gente chamar a atenção que, mesmo assim, metade de todos os imigrantes que entram na Europa hoje, que eles estão vindo de vários países, do Iraque, do Afeganistão, da Eritreia, mas metade desses que estão entrando são sírios. Então, nessas imagens que a gente vê, de cada 10 que a gente vê entrando na Europa, naqueles botes, muitos nem sequer completam a travessia, metade são sírios. Então, é uma crise que nós temos que marcar aqui, que ela é humanitária. Ela não tem, portanto, o que é humanitário? Ela está acima das nações, ela está acima de gêneros, ela está acima de raça, de religião, de credo. É uma crise humanitária. Então, e ela tende a se agravar agora, porque a primeira resposta da França foi o quê? Do presidente Hollande. Vamos fechar as fronteiras. Então essa gente, ela está saindo de lá porque elas também estão escapando do terrorismo. Também. São vítimas do crescimento do Estado Islâmico, inclusive.
Então agora eles não vão ter mais essa porta de entrada. E essa deve ser uma reação em escala agora na Europa. Não é só o senhor Hollande que vai fechar fronteiras. Isso também a chanceler Merkel, tá certo? Angela Merkel, que prometeu receber 800 mil imigrantes só esse ano. O que é um número extremamente expressivo, é 1% da população alemã em um ano de crescimento de imigrantes. Então, a Alemanha também deve ir nessa direção, de pelo menos regulamentar mais as fronteiras. Então, é uma situação que vai agora se tornando cada vez mais difícil, sobretudo da perspectiva dos moradores do Oriente Médio, especificamente da Síria. Eu queria ver com o Hussein, que a gente tem de um lado aí, digamos, esse processo de globalização e processos migratórios com um enfraquecimento dos governos nacionais no Oriente Médio, as fronteiras sendo, grupos sendo formados aí nos diversos países. Como é que fica essa questão da paz do Oriente Médio e essa questão do terror urbano, Hussein? Luiz, evidentemente que no Oriente Médio as motivações oriundas a partir de conflitos armados, elas acabam desembocando em deslocamentos, né? Ou imigrações internas ou imigrações para além das fronteiras médio-orientais, como nós temos visto agora com a crise síria de migrações para a Europa. Agora também existem outras migrações de outra natureza, que é migrações de natureza, vamos dizer assim, econômica, migrações de natureza sectária, migrações de natureza de exclusão social. Então, enfim, você tem um arcabouço que acaba impondo àquelas sociedades certas mazelas que elas acabam tendo que se deslocar ou dentro da região ou fora da região. Evidentemente, os motivos catalisadores podem variar. No caso sírio, evidentemente, é uma guerra civil que se vê instaurada. Mas, por exemplo, no Líbano, parte das migrações que a gente observa tem a ver com uma natureza econômica em que as pessoas migram ou para a América Latina ou para a Europa ou até mesmo dentro do Golfo Pérsico para alguns países em busca de oportunidades econômicas melhores. Em outros países, como no Iraque, há uma motivação da imigração, ela é decorrente de um motivo de uma clivagem sectária. Então, depende da natureza de cada espaço geográfico. Agora, de forma geral, isso tem a ver com o enfraquecimento das instituições, com a fragilidade da composição governamental, com a ausência de um Estado democrático de direito que é capaz de aglutinar todas as pontas que integram as sociedades de cada país e também de tentar matizar os problemas individuais de cada grupo étnico, cada grupo religioso, né? Agora, se a gente olhar a natureza dessa imigração especificamente para a Europa, e você abordou a questão das fronteiras na França e na Alemanha, creio que uma migração forçada em função da própria guerra civil. Não acho que os sírios que estão indo para a Alemanha ou para a França estão indo felizes para os países europeus, até porque eles sabem muito bem que ao chegar naqueles países, o nível, o grau de rejeição ou de xenofobia ele é um pouco considerável. Não é fácil eles conseguirem se integrar àquela sociedade, né? Diferentemente da América Latina, ou no caso brasileiro, em que a gente vai receber cerca de 7 mil refugiados sírios, o processo de integração ele é muito mais fácil, ele é muito mais inclusivo, em justa posição com o processo europeu. De forma geral, é um processo muito complexo e é muito difícil tentar aglutinar todos esses elementos numa mesma equação. É importante você tentar estratificar e olhar caso por caso. Vicente, a gente está vendo, a gente comentava até antes de começar o programa aqui, que parte, ou durante também, que parte aí dos terroristas eram cidadãos franceses e tudo. De que maneira que a religião ela passa a ter um papel relevante aí nessa irracionalidade que toma conta aí desses atentados? A religião ela se torna
na questão dos ataques terroristas, eu vejo que ela tem o mesmo papel que uma ideologia. Então as pessoas, alguns grupos como os wahhabitas, os salafitas, seja correntes mais extremistas, utilizam esse tipo de ideologia, esse sectarismo dentro do islamismo, e eles conseguem uma adesão muito grande exatamente das camadas mais pobres, exatamente das camadas que têm mais dificuldades em ter uma ascensão social, principalmente nas periferias das grandes cidades europeias, por exemplo, nas periferias de Paris. Não necessariamente precisa vir alguém da Síria para Paris. Na periferia de Paris nós temos muitos imigrantes que estão... A internet e as redes sociais, de certo modo, ajudaram a propagar essas chamadas doenças sociais. Sim, porque com a internet o Estado Islâmico consegue ter acesso a essa periferia que não tem acesso, que não tem uma mobilidade social muito grande dentro da Europa. Então o Estado Islâmico usa esses meios de comunicação modernos para atingir essas periferias das grandes cidades. Esse negócio da intolerância é um aviso aqui para o Brasil também, à medida em que você tem candente isso aí no mundo inteiro, e aqui você começa com esse discurso do ódio permanente nos veículos e tudo, você está criando aqui um caldinho também terrível aí, né? E, Nassif, eu gostaria de agregar só dentro da Rússia, né, essa questão dentro da Rússia. A Rússia é o segundo país do mundo em número de imigrantes, ou seja, só perde para os Estados Unidos. Os imigrantes da Rússia não vêm da Síria, mas vêm de outras regiões onde há uma proliferação desse sectarismo dentro do mundo islâmico, ou seja, dos wahhabitas, dos salafitas. Muitos vêm das ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, como Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão. Em algumas dessas regiões já foi constatada a proliferação do Talibã e de outros grupos ali que estão próximos ao norte do Afeganistão. E é um medo muito grande por parte do governo russo de que eles possam promover mais atentados dentro da Rússia. Além desses imigrantes, dentro da Rússia há muitas regiões muçulmanas. Mas regiões onde mais de 90% da população é muçulmana. Obviamente, a maioria é de uma confissão moderada, mas dentro dessas regiões, principalmente no Cáucaso Norte, existem as correntes mais extremistas, como é o caso da Chechênia, da Ingushétia, do Daguestão e de outras repúblicas ali da Ásia Central. Nós tivemos casos, eles defendem, além do separatismo, além da separação do Estado, da Federação Russa, eles defendem a criação de um Estado Islâmico ali na região do Cáucaso. Então nós tivemos atentados terroristas no final de 2013 em Volgogrado, tivemos 3 atentados numa única cidade, a antiga Stalingrado. Em 2011 tivemos atentado no maior aeroporto de Moscou, em 2010 em 2 estações de metrô de Moscou. Em 2004 tivemos aquela escola na cidade de Beslan, vocês devem lembrar que mais de 300 crianças foram assassinadas no único atentado. Em 2002 tivemos o sequestro ao teatro Dubrovka em Moscou, onde mais de... Quer dizer, você tinha uma ordem férrea no mundo, com todos os seus defeitos e vícios e tudo. Quando você desmonta aquela ordem, a própria política entra em xeque e a religião... Sim, a Rússia é uma das maiores vítimas dessa corrente extremista moderna. E é interessante notar que nós temos acesso apenas aos atentados que são cometidos em Moscou, nas grandes cidades. Mas cada ano, dezenas de atentados são cometidos em pequenas cidades do interior da Rússia, ali na região do Cáucaso, e que nem mesmo nos noticiários de Moscou essas notícias chegam. Mas todo ano... Que coisa. Pedro, como é que você vê isso? Dá para parar o mundo aí? Dá para parar o mundo para a gente descer, né? Olha, a situação é muito grave, porque você tocou num ponto nevrálgico aí, Nassif, que é a questão do aumento do ódio. Então, se você pega os últimos movimentos dentro da Europa, nós temos que lembrar que dentro de Paris, só dentro da França, e mais concentrado em Paris, nós temos mais de 5 milhões de muçulmanos que vivem lá. É quase 10% da população da França. É a maior população muçulmana dentro da Europa. Então a pergunta é, como é que esses muçulmanos vão viver agora? Porque é preciso lembrar que a Europa vive uma recessão econômica draconiana desde 2010, 2011, isso vem se acentuando. Então a taxa de desemprego na França hoje é acima dos 2 dígitos, é mais de 10%. Então o discurso que se faz hoje na França, dos partidos mais à direita, da extrema-direita, e aí tem o Front National, da Marine Le Pen, que hoje lidera as pesquisas
presidenciais para as próximas eleições na França. Ela já saiu fazendo discursos contundentes, discursos muito na direção da xenofobia. Então, esse cenário agora ele aumenta a xenofobia, ele aumenta a islamofobia. E o que esse movimento da extrema-direita argumenta é o seguinte: olha, esses imigrantes vêm aqui e eles vêm ou roubar o nosso emprego, porque a crise econômica acentua esse quadro, ou eles vêm jogar bomba no nosso quintal. Então, a gente não pode aceitar mais essas pessoas aqui. Esse discurso ganha força. E não ganha força só na França, ganha muita força na França, mas ganha força também na Bélgica, ganha força também na Grécia, onde tem o Partido Aurora Dourada, ganha forças com movimentos neonazistas dentro da Alemanha. Diversos abrigos de refugiados foram atingidos nesse ano dentro da Alemanha, foram atacados durante a noite, foram incendiados. Então, quer dizer, esse movimento agora, do nós contra eles, o discurso do ódio, a islamofobia, a xenofobia, tudo isso vai aquecendo dentro da Europa. E nós não podemos descartar, infelizmente, a possibilidade de repetir novos movimentos como esse de sexta-feira 13. E cada vez que vem um movimento desse, esse discurso se torna mais poderoso. O que joga em xeque o próprio Tratado de Livre Circulação dentro da União Europeia, que é um dos tratados mais importantes, o Tratado de Schengen, que começa a ser colocado em xeque agora a livre circulação dentro da Europa. Então a Europa vai retomando para o nacionalismo. Me lembro aqui de uma frase do estadista francês do século XX, Charles de Gaulle, que dizia o seguinte: a Europa é formada por nações indestrutíveis. Então, quer dizer, o nacionalismo, e sobretudo na França, o nacionalismo francês é muito forte, e ele vai ganhando proeminência com isso, e o discurso da exclusão vai aumentando. E aí, para fechar o raciocínio, quanto mais o discurso da exclusão aumenta, porque nós temos que olhar numa perspectiva sistêmica, mais você tem, na linha do que o Vicente dizia, jovens vulneráveis que se sentem excluídos para poder se tornar alvo fácil para serem arregimentados por organizações radicais como o ISIS. É o grande embate da globalização, e ainda falamos em armas muito mais poderosas que hoje estão acessíveis, né? Bom, vamos fazer um intervalo para o segundo bloco e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que discute hoje a configuração geopolítica após os atentados em Paris. Nesse terceiro bloco, vamos voltar ao tema aí do aumento do protagonismo da Rússia no Oriente Médio. Eu queria perguntar para o Vicente. Vicente, a Rússia ela teve a fase de crise, o desmonte da União Soviética, depois teve o boom do petróleo e do gás, o gasoduto. Agora você tem uma queda dos preços do petróleo também. Como é que fica a situação econômica da Rússia dentro desse quadro aí? Então, é importante voltar desde o início dos anos 2000, quando a Rússia estava quebrada e o Putin chegou ao poder. O Putin ele deu início a uma série de reformas que centralizou o sistema político russo. Na época do Yeltsin houve uma proto-democracia com muitos partidos, com uma abertura política muito grande, mas quando o Putin chegou ele já fez uma centralização partidária, ou seja, hoje o partido dele reina dentro do Congresso, o partido Reino Unido. Ele fez uma centralização de todas as regiões da Rússia também. Antigamente, quando o Estado russo se enfraqueceu, os separatismos ganharam força, principalmente nas regiões islâmicas. Esse separatismo das regiões islâmicas, principalmente, levou a uma desordem do Estado em si. Começaram a fazer leis que iam contra a Constituição Federal. O país virou uma anarquia. O Putin conseguiu centralizar isso. Uma das medidas que ele tomou foi a nomeação de governadores. Ou seja, foi uma política muito parecida à de Vargas. Ele aboliu a eleição direta para governador. Nisso, ele enfraqueceu todos os governadores regionais e passou a indicar todos os governadores. E com isso ele centralizou, e só em 2015 que houve essa abertura agora, as eleições para governadores estão voltando. Ou seja, ele deu conseguiu organizar o Estado que estava esfacelado. Então os russos eles associaram a democracia à crise política, à crise econômica. E o Putin, com essa centralização, em certos pontos até mesmo autoritária, com essa centralização ele conseguiu organizar o Estado. Então os russos eles associam assim, centralização, Estado forte, positivo para o país, crescimento econômico.
descentralização, democracia, Quer dizer crise. que aqueles grupos privados que surgem lá naquele período de abertura foram todos enquadrados? Foram todos enquadrados e hoje se inserem dentro, os governadores foram submetidos, isso na Rússia é chamado de estrutura vertical de poder. Então, ele instituiu essa estrutura vertical. Então, os governadores estão submetidos, os partidos políticos estão submetidos, estão todos dentro dessa ordem, dessa estrutura vertical de poder. Mas como a crise do petróleo afeta a Rússia, né? É interessante observar que durante o crescimento, durante esse alto crescimento econômico, boa parte das reservas que entraram no estado dos ingressos do Estado russo foram utilizadas para constituir uma reserva. Então a Rússia gastava de cada 10 dólares que a Rússia ganhava, ela gastava apenas 2, 3. Então até hoje a Rússia tem uma reserva muito grande. E com essa reserva... Mas ela conseguiu definir uma vocação econômica, porque ela criou uma competência extraordinária na parte de defesa, na parte de satélites, perdeu o bonde na parte da informática, da microeletrônica, no mercado de consumo ela não conseguiu avançar. Depois disso ela conseguiu sair da dependência desses setores não voltados para o mercado, não? Não. Não, né? Não. E a Rússia ela só sobrevive hoje graças à reserva que ela constituiu durante esses anos todos. Então, e aí onde é que entra a questão da Ucrânia e a questão da Síria? Exatamente agora que os russos estão sentindo essa queda na economia, na inflação de mais de 14% ao ano, ou seja, os russos já estão sentindo isso. Aonde que a Síria se insere isso? A partir do momento de que a Rússia está em guerra com a Síria, está em guerra contra o mal do mundo hoje, no Estado Islâmico, isso reaflora o sentimento nacionalista da população, isso desvia os olhares para a crise econômica. Então, Putin soube usar a questão da Ucrânia e da Síria muito bem. A partir do momento que você tem uma crise econômica, você utiliza um conflito externo, um inimigo externo, para aflorar o nacionalismo e manter o controle. E um segundo ponto é que a meu ver, diferencia a sociedade russa da sociedade estadunidense, por exemplo, é que a sociedade estadunidense ela é mais voltada às questões internas. Ou seja, as questões internas não são de muito interesse da sociedade. Agora, 3 anos morando na Rússia, me pareceu que para a sociedade russa as questões internas, a posição da Rússia no cenário internacional, tem um valor muito grande para os russos. Então, os russos estão dispostos a sacrificar o bem-estar econômico deles, por exemplo, com a volta da Crimeia ao Estado russo, estão dispostos a sacrificar o bem-estar. Como a Alemanha com a unificação também? Sim. Então, eles estão sacrificando esse bem-estar econômico em troca de um ganho geopolítico internacional, mas que para um cidadão médio russo comum não vai influenciar em nada. Pelo contrário, é capaz de ele sofrer perdas, inclusive. Vamos para Brasília, com a Rússia. Hein? Hussein, essa entrada da Rússia atacando o Estado Islâmico também, quais as consequências, os resultados e consequências que você prevê? Nassif, uma pergunta realmente muito importante. Eu estava até ansioso para você me fazer essa pergunta. Eu acho o seguinte, a entrada da Rússia na conjuntura síria efetivamente militarmente, ela muda todo o jogo, ela muda toda a equação, né? E ela também muda toda a correlação de forças entre os atores envolvidos na conjuntura síria. O que a Rússia transmite um sinal muito claro de que ela vai decidir o curso dos resultados militares, como ela também quer decidir o curso das negociações diplomáticas, como ela quer decidir o futuro da transição. Esses são os 3 pontos que a Rússia deixa muito claro e os sinais que ela transmite de uma forma extremamente contundente. A entrada da Rússia, ela quer dizer o quê? Ela muda a balança de poder. E, como em inglês chama, é um game changer no jogo. E o que a Rússia procura demonstrar é que o pseudo-combate ao Estado Islâmico, assumido a partir da coalizão ocidental baseada na Turquia, é um grande jogo de cena. Na verdade, nunca houve, de fato, um combate ao Estado Islâmico a partir das forças aéreas americanas, ou europeias, britânicas, ou francesas, ou outras, baseadas na Turquia. Porque o Estado Islâmico ele continuava avançando, continuava se alastrando num território. O que, na minha interpretação, isso significa, e na leitura russa estratégica, na leitura estratégica da Rússia, isso era interpretado que a intervenção americana, europeia, de forma geral, era o quê? Para
apenas salvaguardar territórios conquistados pela oposição. Eles bombardeavam o Estado Islâmico. E na medida em que o Estado Islâmico avançava sobre Damasco e sobre as posições do regime, eles facilitavam estrategicamente, militarmente, esse avanço. Né? Então, ali se caracterizava a seguinte situação, a fragmentação da Síria, né? Em que o regime se isolaria a partir da fronteira leste da Síria, na margem do Mediterrâneo. Né? O Estado Islâmico ficava a faixa oeste, a faixa centro-leste da Síria, na fronteira com o Iraque, os curdos ficavam na parte norte, e ali se caracterizava, na verdade, literalmente a fragmentação da Síria. Então, na interpretação ocidental, já que não dava para derrubar o Bashar al-Assad, e já que não dava para convencer a Rússia de que tem que haver uma transição, então vamos criar um cenário, de fato, de fragmentação. Na medida em que a Rússia decide intervir, decide bombardear as posições do ISIS, inclusive algumas posições dos rebeldes, ela muda toda a configuração, ela permite com que o exército sírio volte e recupere território perdido. Na medida em que o exército sírio recupera território perdido, muda na balança diplomática o processo de negociação, porque o processo político ele é sedimentado a partir da realidade no solo, a partir da realidade militar em terra. Então, a entrada da Rússia, ela muda toda a ornamentação política e diplomática sobre a conjuntura síria. Se você olhar, por exemplo, o processo de negociação de Viena, eles impõem a participação do Irã contra a vontade americana, contra a vontade europeia e até contra a vontade da Arábia Saudita e da Turquia, né? Deixando muito claro que o Irã é um ator-chave no processo de negociação. Se você pegar a declaração final de Viena, que é composta por 9 itens, você vai ver 3 itens decisivos na declaração. O item número 2, o item número 6 e o item número 8. E o que esses itens querem dizer? O item número 2, ele é relacionado à preservação das instituições estatais, né? Que as instituições estatais devem permanecer intactas, né? O item número 6, ele se relaciona ao combate do terrorismo, do Estado Islâmico e de todas as células conectadas a essa teia. Tá? Isso, na verdade, é uma alusão de que tem que se combater quem financia e quem ajuda a organizar. E o item número 8, que para mim é o crucial, e diz o seguinte, o processo de negociação e eventual processo de transição, ele precisa ser decidido de forma soberana pelo povo sírio, a partir de eleições feitas nas Sírias e a partir de entendimento político, resultado de entendimento entre os sírios no contexto político intra-síria, né? Isso basicamente exclui qualquer fator externo. Historicamente, desde 2011, se a gente olhar, é exatamente o que a Rússia defendia, exatamente o que o Irã vinha defendendo nos últimos anos. Então, o resultado das negociações de Viena é uma clara vitória do poder político e diplomático da Rússia e a forma como a Rússia mudou o jogo ao surpreender a partir da sua intervenção militar. Pedro, essa questão das relações da Rússia já foi colocado aqui em relação aos BRICS, como é que está aí, em relação aos Estados Unidos, em relação à União Europeia, em que pé que devem caminhar essas relações? Olha, é impressionante, se a gente pega os movimentos dos últimos dias, a gente vê, nós podemos perceber a aproximação entre Rússia e França, a aproximação entre o Putin e o Hollande. Quer dizer, o Putin, ele consegue projetar o poder russo nestes dias, né, de uma maneira muito simbólica. Se a gente pegar a última Assembleia Geral das Nações Unidas, um pouco antes daquela fatídica sexta-feira 13, o presidente Obama vai à Assembleia Geral e diz o seguinte: hoje nós precisamos, a comunidade internacional precisa se solidarizar com o problema da crise migratória na Europa. Para a gente resolver a crise migratória na Europa, é preciso destruir o Estado Islâmico na Síria e derrubar o governo do Bashar al-Assad. Ele sai da Assembleia Geral, entra na tribuna da Assembleia Geral Vladimir Putin.
ele diz, olha, nós precisamos nos solidarizar a comunidade internacional com o problema da crise migratória na Europa. Para resolver o problema da crise migratória na Europa, nós precisamos destruir o Estado Islâmico e fortalecer o regime do Bashar al-Assad. Algum tempo depois, quando Putin entra e começa a bombardear as bases do Estado Islâmico, e ele não acerta só as bases do Estado Islâmico, ele também acerta o grupo dos chamados rebeldes moderados, que são financiados, treinados e apoiados pelo eixo anglo-saxão, Estados Unidos e Inglaterra. E o discurso ali, de um determinado momento, começa a mudar o discurso da Casa Branca também. Então eles falam, primeiro, é preciso, não tem negociação se não caiu Assad. Agora eles já falam de uma transição moderada, de uma transição mais para o médio prazo. O próprio Kissinger, para a gente pegar uma figura aí bastante simbólica, deu uma entrevista recentemente dizendo o seguinte, bom, deixa o Putin entrar lá e ajudar a gente a destruir o Estado Islâmico, depois a gente vê o que faz com Assad. Então, nessa linha de que o Putin consegue projetar os interesses dele na comunidade internacional de uma maneira muito forte. Quer dizer, o Putin, ele tem uma frase, quando ele assume a Rússia, ele diz, já como presidente russo, ele diz o seguinte, olha, a maior tragédia do século XX foi a dissolução da União Soviética. Nós estamos falando de um século que teve 2 guerras mundiais e o Holocausto. Então, ele, só para fechar, nós estamos falando de um ex-chefe da KGB, que assume o poder em 2000, é reeleito em 2004, fica até 2008. Em 2008 ele faz o sucessor, o Dmitry Medvedev. E ele não sai para tirar férias, ele se torna o primeiro-ministro. Em 2012, quando seria a reeleição do Medvedev, ele volta. Vence em 2012 e estende o mandato presidencial de 4 para 6 anos. Claro, com direito a mais uma reeleição. Então ele está garantido, virtualmente, na frente russa, até 2024. Então ele vai ganhando espaço nesse momento, só para fechar o raciocínio, porque a política externa do governo Obama, chamada doutrina Obama, que é matizada já pelos cientistas políticos americanos, ela consiste em 2 pilares. O que é a doutrina Obama? Primeiro, é recorrer aos expedientes antigos e, segundo, os recursos futurísticos. O que são expedientes antigos? Nós vamos aumentar os nossos aliados e vamos apoiar os chamados mercenários nas guerras que nós não queremos fazer, ocupação territorial. Então o presidente Obama, ele hesita muito, até porque o candidato Obama foi muito crítico das ocupações americanas. Então ele não quer soldado americano colocando a bota em território inimigo. Então o que ele faz? Ele coloca ou aliados ou financia os chamados mercenários, o que é extremamente perigoso. Né? Se a gente lembrar do Maquiavel, Maquiavel já dizia, não confie nos mercenários, porque quem tem mais moeda, eles correm. E, em segundo lugar, o que são os recursos futurísticos? São os drones. Porque é evitar as baixas americanas. Porque se eles perdem o drone, nem sequer o piloto eles estão perdendo. Então, nesta saída americana, a Rússia vem ocupando esse vácuo. Quer dizer, o que está acontecendo hoje? Então, é o seguinte, você tinha um mundo bipolarizado, quando acaba a União Soviética, acaba a bipolarização, você acha que tem um mundo mais pacífico, e agora é uma nova polarização que está levando a um relativo equilíbrio lá no Oriente Médio, ô Vicente? Sim, hoje se debate muito o ressurgimento da Guerra Fria. Né? Nós temos um fronte na Ucrânia, isso na prática é um fronte, a Rússia está de um lado, o Ocidente está participando de outro, indiretamente, fornecendo armas, ajuda financeira, e a Rússia mais diretamente, inclusive com tropas militares. Surgiu esse segundo fronte dentro da Síria, por isso que a gente não pode deixar de analisar o conflito sírio sem olhar para o conflito ucraniano, ou seja, a Síria entra nesse jogo como um segundo fronte, porque os Estados Unidos estavam auxiliando um lado e a Rússia com Bashar al-Assad. Dentro desse jogo tinha algo em comum, os Estados Unidos também combatiam o Estado Islâmico, mas ao mesmo tempo ajudavam no combate contra o Assad. Então nós temos esses 2 frontes. E aí que, como o Pedro mencionou, os atentados de Paris entram como um divisor de águas. Os atentados de Paris podem colocar um fim nessa Guerra Fria que está surgindo. Porque a França já confirmou que vai coordenar os ataques com a Rússia. As forças navais da França vão coordenar ataques junto com as forças aéreas da Rússia. O Bashar al-Assad já esteve em Moscou há um mês mais ou menos. Há muitos anos ele não saía de dentro da Síria, ele foi a Moscou, ou seja, e a Rússia inclusive está negociando uma futura saída dele. Mas a questão que se discute hoje é se ele vai sair em 2 anos ou em 6 meses. Então, bom, o programa Brasilianas.org sobre a configuração política do mundo pós-atentados em Paris termina por aqui. Eu agradeço a participação do Pedro Costa Júnior, que é professor de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco e da FECAMP, do Vicente Ferraro, que é mestre de Ciência Política pela Escola Superior de Economia de Moscou, e do Hussein Khalud, que é pesquisador da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos,
E também de você de casa que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre, você pode continuar enviando trabalhos, sugestões e vídeos aí para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira. Até lá.